Boa noite a todos. Finalmente consegui entrar. Acho que tem gente até esperando aí a gente, mas agora vai dar certo. Já vou ligar agora para Amanda. Aproveita e vai compartilhando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, sou mãe de um autista nível 3 de suporte adolescente. E eu estou fazendo essas lives para trazer conscientização, para trazer inclusão, para trazer mais conhecimento sobre o nosso mundo do autismo e para trazer informação também para as famílias atípicas. E hoje, o nosso tema é sobre inclusão. A gente ouve muito falar sobre inclusão de escola, na sociedade. Pouco se ouve falar sobre inclusão nas igrejas. E hoje o nosso tema vai ser esse, inclusão também nas igrejas, com a Amanda. E eu vou ligar para ela agora, que ela é líder do Departamento de Inclusão no Departamento Infantil da Igreja IEQ da Lagoinha de Ribeirão Preto. E eu vou estar chamando ela agora. Pessoal, enquanto isso, vão compartilhando aí com o pessoal das igrejas, para as amigas, famílias, mães atípicas, famílias atípicas, para todo o pessoal da igreja, que isso aí é legal, para pegar de exemplo, para estar fazendo em todas as igrejas, que hoje dificilmente tem, porque as mães não estão conseguindo muito ir para a igreja, congregar nas igrejas, então esse ministério vai ser muito importante também. Então, vai mandando aí para os líderes da igreja de vocês, para a gente estar batendo um papo, pegando umas dicas aí com a Amanda. Estou chamando a Amanda aqui, enquanto isso vai compartilhando aí, pessoal. Vou chamar de novo aqui que não deu certo. Já tá aparecendo aqui para mim, Gabi. Tá ouvindo? Ah, já? Eu só tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Pessoal, vocês estão vendo a Amanda? Boa noite, Amanda. Desculpa, viu? É que eu não tô te vendo aqui. Aqui tá aparecendo mais duas. Tá, então o pessoal deve estar te vendo. Vocês estão vendo a Amanda, gente? Estão me vendo também? Me ouvindo bem? Ouvindo a Amanda? Tá tudo certo pra gente começar? Pessoal, dá um ok aí pra mim. Tá tudo certo? Então, beleza. E aí, Amanda, tudo bem? Vou ter que conversar com você sem te ver. Oi, Gabi, tudo bem? Eu quero agradecer, né, o convite. Eu, como mãe atípica, né, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu me chamo Amanda Félix, eu tenho 39 anos, sou mãe de 2 autistas, o Micael, de 15 anos, nível 1 de suporte, e o Nicolas, com 10 anos, que tem paralisia cerebral, deficiência intelectual e autismo nível 3 de suporte não verbal. E eu vendo essa necessidade realmente de estar inserida em uma igreja, né, que partiu esse meu desejo do meu coração e esse chamado realmente para entrar no Ministério Infantil e principalmente nessa causa que é nossa, né, a minha vivência. Sim. E nossa, foi daí realmente. Muito legal. E qual a importância que você vê assim para as famílias, além da sua, né, além da sua importância, da importância para você, mas para as famílias no geral, assim, ter esse ministério nas igrejas? Qual a importância? O Ministério Infantil tem uma extrema importância para as famílias. E quando tem a inclusão, ter esse olhar para as outras famílias é essencial. Né? A gente tem que pensar que quando vai uma criança típica para o Ministério Infantil, se aquela criança dá trabalho de alguma forma, acontece alguma coisa, e a tia do Ministério Infantil tem que chamar aquela família, aqueles pais vão conseguir assistir o culto normal. Agora a gente não. Né? E se chamar uma mãe atípica, tem que buscar seu filho, a gente vai ter que ir embora da igreja. Né? Porque nosso filho não vai conseguir ficar ali na nave, interagir. Porque, principalmente, a gente se sente constrangido, porque o Nicolas, por exemplo, ele não fala, mas ele emite muitos sons, ele se mexe muito, ele anda para um lado e para o outro, e a gente sempre acaba tendo alguns olhares. Então, se a pessoa não tiver essa inclusão no coração, entender realmente do que se trata, né, não vai ter essa visão. Então, isso é de muita importância, levar isso para todos os ministérios. Sim, eu também já passei muitas experiências em igreja
Já teve igrejas que receberam a gente muito bem, mesmo sem muita instrução, receberam com muita boa vontade, auxiliavam bastante no departamento infantil. Aí, conforme ele foi crescendo, piorando um pouquinho, eu tive que ir parando de novo. Depois eu voltei a tentar de novo. E assim, é uma luta muito grande mesmo para as famílias, né? Eu vejo por mim, assim, pelo que eu passo com o João. E é uma coisa que, assim, para quem é evangélico, para quem precisa, que gosta de ir na igreja e tal, é muito difícil. Porque a gente quer congregar, a gente quer estar lá e não consegue. Então, realmente, acho que ter inclusão nas igrejas é de uma importância imensa mesmo. Realmente, como você disse. E como igreja precisa se preparar para receber essas famílias? O que você acha que mais precisa? Eu acho que o que mais precisa é ter a informação, né? As pessoas de um todo, da igreja toda, precisam entender o que é o autismo, o que é o TOD, né? O que é todas as deficiências, né? Porque quando a gente entende o que é, a inclusão acontece de verdade, porque todo mundo vai ter empatia com o outro, né? Não vai. Porque é o que você falou, a boa vontade, e ter a intenção é muito bom também, né? Olha, eu não tenho Sim, recurso, mas eu quero te acolher, eu vou te abraçar, eu tô aqui com você, né? A gente sentir esse amor, não sim, julgamento, né? sim. Então, o Uma principal é o empatia mesmo. conhecimento, né? Ter o conhecimento, entender o que é. E não só o Ministério Infantil, eu acredito que a igreja de um todo, né? Tem que ter esse conhecimento. Sim. E como a formação de voluntários e líderes da igreja podem contribuir na inclusão de crianças autistas? Então, como você falou, né? Os líderes são todos voluntários. Então a gente sente o chamado realmente, né? E a nossa igreja tem um curso de liderança específico, tem a GP Kids, que é um curso específico para o Ministério Infantil e para quem também vai ser líder de células, né? Eu também tenho uma célula infantil e hoje a minha célula ela ficou referência de inclusão, porque Que realmente não se lindo. tem. Que nem hoje eu tenho 15 crianças na minha célula, 10 são atípicas, né? Porque Que fofo. a família vê uma direção, né? Porque é o que você falou. Mesmo que a pessoa não seja evangélica, todos nós precisamos de Deus, precisamos Sim, ter essa força, porque é só Ele que nos sustenta, né? Sem Ele, a gente é fraco. Você, a gente não conseguiria estar aqui hoje, né? verdade. E quais são os principais recursos que são usados no departamento infantil da sua igreja para conseguir fazer essa inclusão? Quais são os recursos que você poderia dar de dica para as outras igrejas terem também nos departamentos infantil, nas salinhas, né? A O gente que faz você teria assim? muito recurso visual, né? A gente com imagem mesmo, olha, com EVA, coisas simples que eu posso fazer até imprimido realmente. Ó. A Entendi. criança, principalmente a Conteia, né? Eles precisam ver, não só eu estou falando aqui de Jesus ou contando uma história, ele precisa ter algo palpável, né? E sentir, falar, peraí, deixa eu ver, nossa, é esse, né? Ele sentir. O que eu trabalho muito também na célula que a gente tem é um quadro de rotina, né? Ai, que lindo! Em Sério que que eu também tem isso? eu vou passando para as crianças o que vai acontecer, né? Ó, vamos ter a oração Sei. inicial, o acolhimento, tem a hora do louvor, passar para elas tudo o que vai acontecer para ajudar realmente. Tudo que eu faço eu costumo pôr textura, né? O EVA assim para elas passarem a mão, para elas poderem sentir realmente o que está acontecendo, É um né? trabalho bem parecido com o trabalho de escola, né, Amanda? É um É, trabalho parecido acaba com o de sendo, escola sim, mesmo. sim. Acaba sendo porque É, realmente é o que prende ali, né? É, porque para as nossas crianças tem que ter um atrativo. É que nem quando é sim. para criança mais pequenininha, né? De 3, o visual chama muita atenção. Para as nossas também, porque eles vão poder vivenciar, sentir na cabecinha deles, né? Realmente, do que eu estou falando. Sim. Para quem não conhece muito sobre autismo, que é de igreja, assim, essa previsibilidade para o autista é muito importante. Então, fazer esse quadro para estar mostrando o que vai ser feito é muito importante. Então, é uma dica legal. É igual é feito nas escolas, tanto nas escolas especializadas quanto na escola regular que tem inclusão.
é feito esse painel. E aí ela tá falando que é feito na escolinha da igreja também. Acho bem legal, né, Amanda? Para eles é importante eles saberem o que vai ser feito. Por exemplo, agora é hora da oração, depois é hora de desenhar, depois é hora... E vai colocando no quadro, em imagens, e vai mostrando para eles. Eles se sentem seguros em saber o que vai ser feito e assim eles ficam mais tranquilos, né, Amanda? Uma coisa que eu acho super importante de comentar e falar aqui com vocês, que antes de eu estar no Ministério Infantil, eu tinha uma ideia que a salinha era algo ali só para entreter aquela criança, para mim poder assistir o culto. Né? Depois que eu entrei é muito lá diferente disso, né, Amanda? É muito diferente, gente. Nossa, nossa, isso é demais. Nós estamos ali para ganhar almas, e aquela criança importa. Né? O que eu falo para os meus líderes, para os liderados, para todo mundo, por mais que aquela criança seja não verbal, e você acha que ela não está entendendo o que eu estou falando, ela tá, gente. Então, vamos mostrar para ela, conversar. Eu falo para todo mundo, ó, gente, conversa com o Nicolas. Eu falo para as crianças, todo mundo pode interagir com ele. E hoje, assim, o Nicolas é super bem acolhido na igreja, as crianças ajudam muito. É muito lindo, assim, ver o trabalhar do Senhor mesmo, agir assim. Sim, ó, tem uma pergunta aqui da Gigi. Amanda, de qual igreja você é? Ela é da IEQ, Lagoinha. Isso, Lagoinha. Fica ali na rotatória do Toninho. Isso. Então, sobre o que você disse de crianças, eu também tive uma experiência assim, que antes de ter o João, eu sempre trabalhei em departamento infantil na igreja. E eu, adolescente, eu já tinha essa visão de que a igreja não era só para deixar a criança lá esperando para o pai ir para o culto. E eu virei até uma época numa igreja que a gente ia com a minha família, eu tinha uns 14, 15 anos, eu era líder do departamento infantil por um tempo, porque eu tinha essa visão e eu queria passar para as outras professoras da escolinha que não era, que a gente tinha que ensinar a história de Jesus, que a gente tinha que ensinar Jesus, que a gente tinha que orar, tinha que cantar louvor, tinha que aproveitar aquele tempo para passar Jesus para aquelas crianças também, assim como a igreja. E assim, a partir disso a gente começou a ter essas reuniões e começou a ser feito assim na igreja, foi bem legal, assim, desde novinha. E depois, tendo o João, eu tenho uma dificuldade muito grande de ensinar Jesus para o João, por isso que eu até tenho uma pergunta para fazer para você sobre isso depois. Porque eu falo até para Deus, Deus, eu ensinava tanta criança, sempre fui do departamento infantil por tantos anos, e hoje eu não consigo ensinar Jesus para o meu filho. Eu não consigo ir para a igreja com meu filho, então isso me entristece muito. Por isso que eu estava ansiosa para fazer essa live com você, Amanda, porque é muito importante para mim, sabe? E tenho certeza que para muitas mães e para muitas igrejas isso vai mudar muito, assim, quem assistir essa live entender um pouquinho e abrir esse espaço para inclusão na igreja, faz uma diferença enorme, sabe? Como você disse das crianças, que falam, Jesus fala em Mateus 19:14, né? Deixe vir a minhas crianças e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Então, assim, se a gente não estiver ensinando, a gente está impedindo deles de chegar a Jesus, né? Se a gente só ficar reclamando do barulho que elas fazem na igreja, a gente está impedindo delas chegarem até Jesus. Então, não só as crianças típicas, como as crianças atípicas, todas precisam de Jesus, precisam ir para a igreja sim, aprender de Jesus e ter esse espaço, como todas, sabe? Eu acho que é essencial, assim. Eu estou muito feliz de estar conversando com você, Amanda, sobre tudo isso, de verdade. É um processo, né, Gabi, para as mães, a gente não pode desistir, porque não é fácil. O primeiro dia que o Nicolas foi, também não foi. Mas a gente tem que ter essa rotina com eles, para eles entenderem que ali vai ser um novo ambiente para ele. É que nem a terapia, o primeiro dia não vai ser legal, ele não vai entender muito, mas a gente não pode desistir. É um assunto que me deixa até emocionada. Realmente não é fácil para a gente, não é. É um lugar que eu quero estar e não é possível sempre, sabe? Enfim, já tive momentos no ano passado que eu fiz uma campanha de 10 domingos assistindo na frente de uma igreja, com o João Pedro dentro do carro, no portão, na porta da igreja, porque a igreja é tipo uma garagem, sabe? Então eu ficava na porta assistindo o culto da porta da igreja. A igreja me recebeu bem, fez visitas na minha casa, não foi por conta da igreja, porque ele não conseguia entrar na igreja, sabe? Porque para eles é muito difícil. Então, se não tiver realmente um conhecimento, as igrejas não se prepararem para receber, fica muito difícil para a gente e para eles, né? Sim. E não é culpa das igrejas, mas a gente precisa falar mais sobre isso para que as igrejas aprendam, enxerguem essa necessidade, né?
Amanda, desculpa estar falando muito, mas é um assunto que, que pega muito pra mim, assim. Muito pessoal, assim, de verdade. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Tem um monte de perguntas para te fazer, então aqui. Ai, ai. E eu conheço também outras mães, sabe, que gostariam de ir na igreja e não conseguem. Enfim, é bem complicado mesmo. Como é feita a interação entre os autistas e as crianças atípicas na salinha do departamento infantil? Então, a gente deixa isso de uma forma bem natural, né? O Nicolas começou a comunicação alternativa, né? O uso do iPad. E eu apresentei para as crianças no dia, porque elas iam começar a ver. Mostrei para ele, ó, o Nicolas não fala, mas agora ele vai se comunicar pelo tablet. E você precisa ver o acolhimento, assim. Na hora do lanche, eles dão até lanche na boca do Nicolas. Que gracinha. Que lindo. É o que eu falo para todo mundo, as crianças, né? Eles não têm preconceito, né? Realmente isso vem eu ia falar isso. da família mesmo, assim, que não tem a convivência, né? Então, Sim. a gente, eu acho que nosso papel como mãe, principalmente, é mostrar para essas famílias que nossos filhos existem, né? E tá em todo lugar mesmo, porque lugar de autista é em todo lugar, né? E se as Isso pessoas mesmo. não estiverem vendo nossos filhos, como que elas vão acolher? Né? Aí aquele menino teve o contato com o Nicolas, ele vai falar, mamãe, que nessa semana a gente teve o culto azul na nossa igreja. Então, e foi bem bonito, assim, teve a mesa, e o Nicolas sentou na mesa, pegou o pão, nossa, e foi lindo ver a interação das crianças, falando, ai tia, o Nicolas é uma gracinha, olha, o Nicolas, quando ele tá nervoso, ele morde o dedo, né tia? Falei, ele morde o dedo? Aí elas estão pegando a característica ali, né? E é bem bacana, assim, mas é tudo de uma forma muito natural. Sim. Tanto na escola quanto na igreja, ganho tanto para as atípicas como para as crianças típicas, né? Essa convivência, porque eles estão crescendo, aprendendo a lidar com as diferenças, aprendendo a respeitar, aprendendo a ajudar, tendo empatia, sabe? Eu acho que é muito importante para todos os lados. Eu acho que todo mundo ganha com essa inclusão, né, Amanda? Não é só as atípicas, só a gente, só as mães atípicas que ganham com isso, não. Eu acredito que todo mundo ganha. Eles também têm muito que passar para todo mundo, né, Amanda? Nossos filhos. Tem muita coisa para ensinar também. A gente, assim, sabe, né, como que cada gesto é motivo da gente comemorar, né? Cada detalhe, assim, pequeno para os outros, mas para a gente é algo enorme, assim, quando acontece qualquer coisa, assim. Verdade. Uma mínima coisa, até uma comunicação, né, Amanda? De uma forma mais, assim... Moral, né? A gente fica feliz demais, realmente. Uma vitória. E é bom que a gente também aprende a dar valor nas coisas pequenas, né, Amanda, com eles. Com certeza, né? Eu falo para todo mundo que hoje, assim, a gente se torna outra pessoa realmente, né? Porque a vida nos molda e a gente aprende a lidar com tanta diferença e que pra gente é algo assim natural agora, né? Então falar disso é algo que hoje não, eu te falar sinceramente, nunca me machucou o diagnóstico. O que realmente nos machuca, eu acho que a maioria dos pais, é essa falta de inclusão, de empatia, de ver um olhar ali de discriminação, né? Porque eu acredito assim como você ia adorar falar, né? Falar, informar a pessoa que está com dúvida, né? Eu acho assim, eu acho que tem momentos, sabe? Tem momentos também que, por exemplo, se a criança está em crise, tem gente que tem um pouquinho de inconveniência aí. Vamos também pensar que quando a criança não está bem, está em crise, gente, não pergunta nada, a gente não tá afim de dar aula também de autismo nesse momento. Mas fora isso, é tranquilo, realmente, acho que é importante a gente falar assim. É que tem momentos que a gente às vezes está com eles chorando, gritando em crise, e aí vem gente, o que é autismo? E como você vai explicar? É meio complicado. Ou pergunta o que já passou por isso. O que ele está acontecendo? Então, começa assim, o que ele tem? Responde autismo. Oi, desculpa, não ouvi. A criança está em crise lá e a pessoa vem, o que está acontecendo? O que ele tem? Né? Por que ele está assim? Eu falo assim, também queria saber.
Falar, o que que ele tem? Você fala autismo, aí a pessoa, aí você tá tentando ajudar em... O que que é autismo? Ai, meu pai. Então nem sempre a gente tá tão assim disposta a responder, hein, gente. Vamos com calma também. Agora, para as mães, Amanda, quais dicas que você daria para a mãe que não consegue ir na igreja com seu filho autista? Prazer, Gabriela. Eu acho que tentar já mostrando, passando para a criança que você vai e você já ir com uma consciência assim, eu não vou conseguir ficar no culto todo, já ir preparada assim, ó, eu vou hoje, mas assim, vou ficar meia hora e já vou sair feliz, porque eu vou conseguir a meia hora. Mais ou menos assim, porque às vezes a gente vai com uma intenção tão grande e se frustra de ter que sair, de chamar a gente, e aí você vai sair triste. Agora, se você já for com aquela consciência, ó, eu quero ir, hoje ele vai tentar, o mínimo que ele conseguir já vai ser uma vitória. Então, é Sim, não verdade. desistir. E ir tentando todo domingo. Tem culto todo domingo? Todo domingo você vai lá com ele, mesmo se ele ficar 15 minutos. E E aí, é isso. conforme ele vai indo, ele vai aumentando os minutos, né? Isso, ele vai aumentando com o tempo, né? Mas a gente não pode desistir. Eu sei que é difícil. Já saí várias vezes Muito também no difícil. começo do culto, né? Já saí várias vezes. Mas a persistência de ter essa rotina com eles é muito importante para eles assimilarem tudo isso, né? Quando é um autista nível 1 é mais tranquilo, mas igual o nosso, assim, nível 2, 3 já é mais complicado realmente, porque eles já estão acostumados com o ambiente deles, eles nem gostam muito de sair, né? Verdade. E aí quando sai, aí já... O Nicolas hoje ele já pede, pra você ter uma noção, porque ele já entendeu que já virou uma rotina, já tem mais de 5 anos que ele tá indo pro culto. Mas no começo também é difícil, mas é isso, insistir, mostrar a rotina, se possível tirar foto da igreja, da fachada, ó, hoje a gente vai na igreja, né? E se alguma mãe estiver aqui, estiver disposta a tentar ir, quiser conhecer minha igreja, eu estou aberta para a gente combinar horários, para mim poder estar lá também para recebê-las, viu? Eu Tá acho que bom, é isso, Amanda. Gabi, o principal, tá? Porque é isso mesmo, a gente tem que ir aos poucos. Legal. Obrigada pela dica. Serviu para mim, imagino que deve ter servido para mais mães também, com certeza. E agora eu tenho mais uma pergunta sobre as estratégias. Qual materiais, estratégias você recomendaria para ajudar as igrejas a se tornarem mais inclusivas? Então, a gente usa muito o recurso visual, né, que eu te mostrei, e usa muito também os vídeos explicativos, que é tipo um desenho mesmo, que passa e vai mostrando. Hoje em dia também tem as bíblias assim, ó, que ela é como se fosse um quadrinho. Você não tá vendo, né, Gabi, ainda, né? Eu tô mostrando aqui pro pessoal uma bíblia, e ela é em forma de quadrinhos, sabe? E assim, a gente tem bastante recurso que pode estar mostrando para essas crianças e para conseguir, né, trazê-las assim. Legal, muito legal. Eu ia te falar outra coisa. A IEQ, para quem não sabe, pessoal, eu ia até te perguntar, Amanda, se poderia, né, estar falando do nome da igreja, mas como até o pastor compartilhou, né, a nossa live, compartilhou a propaganda da nossa live, né? Uhum. Eu tô me sentindo na liberdade de falar o nome. Mas, assim, na IEQ é uma igreja bem inclusiva, porque ele começou com uma inclusão para surdo e mudo. Lá eles têm Libras. Então, tem um lado da igreja, todos os cultos, né, Amanda, que tem Libras lá? Tem. Uhum. Fica uma pessoa lá numa parte da igreja fazendo Libras. Aparece também na televisão, né, no YouTube, quando você entra lá. E então tem até um coral de surdo e mudo, né, Amanda? Eu vi um dia. Coisa mais linda do mundo, gente. Coisa mais linda. E agora ele tá também trabalhando essa parte de inclusão de autistas. Achei muito bacana da parte dele, sabe? Igual domingo teve o culto de autistas, eu vi ele lá com o lacinho do autismo no paletó. Muito legal. Acho que as igrejas começarem a fazer isso, acho que, nossa,
também é o vinde, né? Também é o fazer a obra, né? É a toda criatura. Pregar a palavra a toda criatura. Então, assim, é não ter diferença, não ter espaço para todo mundo, né? É conseguir ter todo tipo de pessoa mesmo na igreja, porque as igrejas precisam estar abertas a novos ministérios, vendo para esse lado de inclusão, né, gente? Eu acho muito legal. E lá na igreja que eu também eu participo, na verdade, eu participo online, que tem as células, né, da igreja IEQ, que eu participo também. E a minha igreja acaba sendo a célula, porque eu assisto os cultos de terça-feira online, que por enquanto é a maneira que eu tô conseguindo, porque eu não tô conseguindo ir na igreja com meu filho, mas agora com as dicas da Amanda eu vou começar a voltar a tentar. E ele Mas tá com assim, quantos anos, Gabi? ele já tá com 15, Amanda. Amanda, eu Então, ele lembro já de pode. você no começo, sabia? Uns anos Eu atrás. lembro Você de lembra de você. mim também? Eu lembro. Era Eu bem no lembro. começo, né? Quando o Nicolas era menor, João também. Uhum. Ele já vai para o Fortins da nossa igreja, que é o Ministério de Adolescentes, que é de 12 a 17 anos. Eles também estão Uhum. começando a inclusão, né? Eu vou também ajudar eles nessa parte e vamos inserir o João lá, pode ter certeza. Legal, legal. O Fala pra culto ele de se quiser adolescentes é fazer no teste sábado. com adolescente autista, que eu levo ele lá. É Para no sábado começar acontece o culto dos com o adolescentes. pessoal lá. Com os adolescentes. Isso, todo sábado, das 5 às 7 da noite. E assim, é bem legal. E a igreja um todo, assim, está trabalhando muito, se informando. A gente está tendo treinamento a cada 3 meses, né? E é algo assim que o Senhor toca urgentemente nos nossos corações, né? O tanto que a gente precisa disso. Verdade. E eu chamei várias pessoas para assistirem a live que são de várias igrejas, assim. Pode ser que não assistam ao vivo, mas vão ver depois. Por isso que eu perguntei de dicas. Eu gostaria muito que isso se espalhasse, sabe? Essa ideia do pastor André se espalhasse para as igrejas de todo lugar, porque nós precisamos, né? Nós precisamos desse apoio. E agora eu queria te fazer uma pergunta assim muito importante também, no geral, para todas as igrejas, mesmo as igrejas que ainda não têm ministério mesmo de inclusão, mas de qual forma as pessoas que frequentam as igrejas podem ajudar quando verem um autista tendo algum tipo de comportamento considerado inadequado? Crise, estereotipias, barulho, choro, que atrapalha, né? Muitas vezes as pessoas falam que atrapalha, né? Que pode, de certa forma, tirar um pouco a atenção, mas qual a atitude certa que as pessoas precisam ter que estão ao lado na igreja? Eu acho que o principal é empatia, né? Eu ali como mãe, né? Eu posso falar também, ter essa fala de como mãe, como eu fui acolhida. Sempre numa crise, a gente nunca deve, que nem você falou, ficar perguntando, ficar em cima, né? Eu falo sempre que é o acolhimento, assim, que nem você tá com uma bolsa, tá com alguma coisa, você vai, posso pegar sua bolsa, né? Ajudar em vários outros sentidos, mas se pôr no lugar do outro, né? Realmente, eu acho que é o principal, é amor, né? Porque a gente não tem que saber de tudo, a gente não nasce sabendo, mas se a gente olhar para o outro ali com amor, tudo vai dar certo. Esse acolhimento vai Sim, acontecer, a gente não vai se sentir constrangido com a forma que a pessoa abordou. Que nem já aconteceu em outras igrejas. O Nicolas, quando ele era menor, ele ouvia muito o tablet, né, com desenho ou musical, que ele sempre gostou de música. Aí sempre vieram chamar a atenção dele, aí eu expliquei que ele já ficava, passei por isso também. que era por causa, né, do autismo, que ele era. Mas aí a gente acaba se sentindo mal, né? Porque realmente era o único jeito que conseguiu a criança ficar quietinha ali para a gente conseguir ouvir o culto. Mas a gente ter essa visão de que o Ministério também infantil está ali para nos acolher, né? E que ter essa visão de que é para ele ser ministrado também, que aquela criança precisa ouvir a palavra, que de alguma forma vai Aquela chegar mãe no também, né? isso, que a mãe, né? A gente sabe o tanto que é difícil para a mãe, é uma carga muito grande, né, emocional, muitas famílias estão quebradas realmente, e só ouvindo a palavra, Jesus no coração, que a gente vai ser fortalecida realmente, né? A gente tem muitas famílias Sim, mãe solo, que não tem ali um pai, né, para estar junto, para ter uma rede de apoio, então a gente precisa
se acolher mesmo, a igreja ser uma família, para estar junto dessa família, para que ela consiga voltar, que ela se sinta amada realmente. Isso. Então, você que vai na igreja, que às vezes vê uma criança que você acha que está fazendo birra, está se jogando no chão, gritando, não pense assim. Pense que pode ser uma criança autista, porque eles não têm características físicas. Às vezes é uma criança autista que se descontrolou pelo barulho, pela luz da igreja, que é muito estímulo, e tenta não, respeite. Não é tenta não, é respeite essa criança, respeite essa mãe, não fica olhando, não fica perguntando, tem amor, empatia, que é o principal, que se dentro da igreja a gente não receber amor, acolhimento, qual é o valor da igreja? Então, além de passar a palavra de Deus, né, a gente precisa receber amor ao próximo, amor e acolhimento. Eu penso assim, então faça a sua parte de igreja também, sabe? Você que vai à igreja, assistir um culto, não se sinta incomodado se você ver isso acontecer, porque vai ser mais comum cada vez mais nas igrejas, porque nós, mães de autistas, vamos a todo lugar, como a Amanda falou, não tem jeito, as mães vão em todos os lugares, vai ter autista, então as pessoas têm que estar preparadas para respeitar, sim. Né, Amanda? Perfeito, é isso. É isso, né? A gente não, sem julgamento, né? Entender ali, Isso, vai dar certo. sim, isso mesmo. Agora, uma pergunta muito pessoal, assim, como eu falei que eu não conseguia, né? Antes eu falei que eu ia fazer uma pergunta que é uma coisa que eu não consigo e eu gostaria muito de saber. Imagino que as mães de crianças autistas, talvez nível mais, assim, nível 2, 3, ou as tias das escolinhas da igreja. Eu acho que vai ser uma pergunta legal para essas pessoas. Como ensinar a história de Jesus para crianças e adolescentes com autismo? Então, essa pergunta a gente sempre recebe, assim, né? Como que eu vou abordar? Será que ele vai entender? Será que ele está compreendendo o que eu estou falando? Gente, para as crianças tem que ser de uma forma super natural. Eu não posso ficar também falar de um jeito que não seja a linguagem delas, né? Eu posso até falar assim, Jesus, qual que é o seu super-herói favorito? Aí a criança vai falar. Algumas têm hiperfoco, as que falam, tá bom? Vamos supor que essa criança fale e que ela tem um super-herói ali, o Hulk. Né? Eu vou falar que Jesus é o melhor super-herói, é o super-herói mais poderoso que existe. Eu vou passar para essa criança que Jesus é nosso melhor amigo e que ele morreu na cruz para nos salvar. E tudo tendo visual, sabe? Mostrando ali para ela pegar, para ela poder imaginar tudo aquilo na cabecinha dela. Para o Nicolas, eu sempre mostro o vídeo, porque o Nicolas ele é muito musical. Né? João Então, também. tudo que com som, com música, ele presta mais atenção. Então, eu gosto sempre de estar mostrando vídeos com música, para você ver, ele ama, o reforçador dele é louvor. E Ai, que então, legal. ele começou uma terapia, uma clínica, e a terapeuta falou, qual que é o reforço dele? Eu falei, louvor. E bem o louvor que ele ama é aquele, eu sou seu pai. E aí, a moça começou a pôr na clínica o louvor para ele de reforço, e aí começou a ir terapeuta lá, você tá ouvindo louvor? É louvor? Aí eu falei, você está vendo? É um testemunho. O Nicolas, sem falar, ele está evangelizando. Ele está Nossa, falando de Jesus. Pensa como que isso é lindo, né? Como que lindo Deus mesmo. trabalha. Então, numa clínica onde as pessoas talvez estavam ouvindo algumas outras músicas, nunca tinham ouvido um louvor, chamar a atenção dela ali. Então, para vocês terem uma noção que todas as crianças, de alguma forma, elas estão absorvendo. Não é por a primeira vez eu mostrei que ela vai precisar estar falando ali que ela entendeu, ou mostrando, sei, né? É um processo também esse aprendizado, mas principalmente eu acredito que essa forma mais lúdica seja o mais ideal, assim, para conquistar elas mesmo. Aquelas musiquinhas tipo Três Palavrinhas, essas assim, você também mostra pro Nicolas? Ele gosta também. Gosta? Você acha que passa alguma coisa? Você acha que eles conseguem tirar alguma coisa dessas musiquinhas assim? Eu acho que sim. Eu acho que é legal para iniciar com eles essas musiquinhas, porque elas já contam, né, a história. Né? Eu acho bem bacana, assim, começar com as três palavrinhas e
Tem bastante musiquinha legal, assim, que dá para contar. Depois eu posso até te passar para você repossar aí pro pessoal. Tá, pra mim usar também. Legal. Mas Pessoal, é um quem tá processo, viu, assistindo. Gabi? Não se prenda muito nisso. É um processo e Ah, é uma mostrando. preocupação minha, sabe? Como eu te falei, que sempre fui no departamento infantil das igrejas, que eu desde adolescente até ter o João. Então, assim, eu sempre gostei de ensinar as crianças, né? As histórias de Jesus, a ter fé, enfim. E eu não consigo passar isso pro meu filho. E é uma preocupação muito grande minha, sabe? Que eu não É consigo. legal também você fazer fantoche, dedoche, coisas que conversando com ele gosta quando você faz assim. Você já fez? Olha, eu nunca fiz com fantoche em casa com Hum. ele. Mas a impressão que eu tenho é que ele não se interessa muito por quase nada, né? O que ele realmente ouve muito, a única coisa mais assim, são as músicas das três palavrinhas. Por isso que eu te perguntei, ele gosta. Ele ouve Então, bastante três palavrinhas. Tinha uma é época que bom. era mais ainda, agora até um pouco menos. Até já Uhum. fiz até um aniversário dele uma vez com o do três palavrinhas. Aí eu espero que ele consiga, assim, absorver alguma coisa, né? A história de Jesus e tal, mas eu já tentei contar a história, tipo, quando ele tava mais sonolento na hora de dormir, de Jesus. Mas eu não sei Uhum. o quanto ele consegue compreender, né? Mas o Senhor está vendo, né? O Senhor, ele cuida, ele está vendo a nossa intenção, independente de qualquer coisa, a gente está mostrando, né? Eu acho que a gente não pode se cobrar tanto. Eu falo porque eu já me cobrei tanto no começo e eu falo para as mães, quando a gente descobre o diagnóstico, a gente quer abraçar tudo, né? Todas as terapias, quer procurar, quer fazer. Aí, conforme vai crescendo, a gente vai deixando um pouco, falar, não, peraí, tá bom, chega, eu quero ficar em paz, né? O menos Sim. é mais. É, E a gente olha assim, não, peraí, antes de autista eles são crianças, né? Teve uma fase que eu também disparei em fazer trocentas terapias, era toda hora, não tinha nem descanso para ele. Eu comecei a ver que tava muito. Dei uma diminuída de uns 2 anos para cá, drástica, sabe? Assim, porque ele tava cansado. Eu também. Foram anos batidão, assim, todo dia. Com terapias e escola especializada, enfim, tudo. E aí deu uma diminuída, porque eu vi que ele estava cansado, ele começou a demonstrar muito cansaço em transporte, de ficar nervoso, não querendo mais ir mesmo, sabe? E eu comecei a diminuir mesmo. e acaba não rendendo, porque aí fica Não mais rende, né? aversivo. Sim, verdade. Acho que tudo tem assim, tem que equilibrar. E também já passei na fase de achar que tudo é bom para autismo. Tipo assim, você lê e acha que vai dar certo. Uma época que eu fazia. Eu ouvi falar que era bom a ecoterapia e eu fiz um ano forçado de ecoterapia nele e ele odiava cavalo. E eu achava que ia fazer bem para ele. Chegou no final do ano, eles falaram para mim: não, Gabi, ele não gosta de cavalo. Não adianta, a gente vai ter que pôr outra criança no lugar dele, porque não tá melhorando, não tá adiantando para ele. Toda vez ele chora, ele não gosta. E para mim, eu achava que ele ia melhorar fazendo, né? Foi bem no começo. O Então, Nicolas amou a ecoterapia, ele fez também 2 anos. muitos gostam, né? Muitos dá certo, muitos ajuda muito. Mas eu comecei a ver assim, depois disso, que ajuda o que ele gostar. Não é assim, é bom para autismo, vamos fazer. Não é assim, né? A gente tem que ver o que vai dar certo para cada um. Eles são muito únicos, né? Assim, eles são muito individuais nessa parte, assim, no geral. Amanda, Fala. a Gi tá falando, perguntando para mim se o João gosta de água. Eu já uma época eu coloquei ele na natação, ele gosta sim. Aí ele entrou na adolescência, não estava mais querendo entrar em lugar nenhum, tive que parar. Mas eu pretendo voltar a pôr de novo sim, ele gosta. Natação ele gostava. O Nicolas também ama água, mas tá com medo de piscina, assim. Você vê, Ah, é? vai entender, né? Ele ama a água, mas ele quer ficar só Tem com a fase torneira, ver também, a viu? água caindo, sabe? Ele não quer a piscina, ele quer que liga a torneira e vê a água caindo. Ah, o João também já teve fases que ele gostava muito, até de ter piscina em casa, teve fases que ficava com a torneira ligada também. E aí teve fase que que gostava de tomar muito banho, teve fase que nem queria tomar banho. Então, assim, eles são muito assim, vai mudando muito, né?
Ele ficou uns 2 anos sem querer entrar no clube, nada. Agora que ele voltou a entrar de novo, devagarinho, para brincar na piscina. E mais pra frente eu pretendo pôr na natação de novo, sim, Gi. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Fazer para Amanda também, da igreja, das igrejas, alguma dica que eu não perguntei? Amanda, você tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que é isso. Eu acho que a gente tem que sempre levar informação mesmo, né? Independente de tudo, mostrar que eles estão ali e tentar mesmo, né? A inclusão só vai acontecer se eles estiverem na igreja. Então a gente tem que ir tentando, não desistam. Vamos sim, porque é isso que nos fortalece. Amém. E quem quiser tá te procurando para ter mais dicas, pode procurar você pelo seu Insta, ou alguma igreja, Claro. ou alguém que está querendo ir para a igreja que é de Ribeirão. Pode procurar pelo seu Insta? Você pode falar o seu Insta? Qual que é o seu Insta do Ni? Eu falei Pode para procurar? Gabi esse porque é o que eu mais uso, que é o do Nicolas, né? É o mundo do Ni. Né? Eu também sou fotógrafa, e também recentemente, assim, tem um ano e que eu entrei na fotografia por causa do Mikael. Eu levei ele, na verdade, porque o Mikael teve o diagnóstico recente. E aí, como ele era de menor, eu tive que fazer. A professora já falou. Cheguei lá, não, você vai ficar só olhando, não, você vai fazer o curso também. E já me apaixonei pela fotografia. E eu falo que é a minha terapia. E você já fez fotografias de autista fora do Ni? Não, Ah, a hora que eu puder, eu vou te chamar para fazer umas do João, hein? vamos combinar. Vamos combinar. Então tá bom. Porque eles, assim, o Nicolas, pelo menos, ele não olha, né? Ele tem que ser a maioria, as melhores são espontâneas, né? Ah, o João, tanto que eu tiro foto dele, ele até olha já. Eu tiro Já, muita foto. Aham. Eu tiro muita, coitado. Até falo assim, mas eu também abuso um pouco. João, senta pra tirar uma foto. Aí ele fica olhando pra minha cara, tipo, não querendo. Aí, se é na hora de sair passear, que ele sabe que tá indo passear, aí ele senta, ele faz tudo que eu falo pra ele fazer, pra poder sair rápido. Aí eu aproveito tirar foto, fazer vídeo. Tadinho. Mas ele já tá acostumado. Eu acho que daria pra fazer umas fotos legais, profissionais. A hora que eu puder, eu vou te chamar, Amanda. tá bom, pode ser isso. Pessoal, tem mais alguém para fazer uma pergunta? Mais alguém para fazer mais uma pergunta? Bom, Amanda, eu acho que não, eu acho que não. Mas olha, a live foi muito legal, eu gostei muito. Amanda, você tá vendo a pergunta, Amanda, ou não? Isso, daí é aquela Lagoinha, Gi. Você já foi? A Gi, se for a Gi que eu tô pensando, ela também é, né, Gi? É que a igreja, para quem não conhece, é uma igreja bem grande aqui de Ribeirão Preto. Eu acho que ela é também, não tenho certeza se é a Gi que eu tô pensando, se for a Gi da célula, da minha célula, da célula que eu participo, ela é da IEQ também. Gi, é você? É que eu não sei se esse é o Insta dela. Sim, é ela mesma. Ah, tá vendo, Amanda? A igreja é tão grande, vocês, eu acho que vocês nem se conhecem, então. É muito grande. É, tem que marcar uma hora pra gente se encontrar, as mães atípicas lá. Sim. Nossa, e a gente está com bastante família já. Hoje o Ministério Infantil tem mais ativas, crianças atípicas, mais de 45. Nossa, bastante. E quais os cultos que vão mais? O Tem que um tem culto mais é o culto das 9h15 e o último culto. Assim, eu sempre vou no primeiro, que é o que vem menos, porque pro Nicolas ele fica mais tranquilo, que é o das 7 horas. E o das 5 também tá muito bom, porque também é um culto mais rápido. Para os nossos filhos, eu acho também que daria certo, assim, para quem quer começar a Sim. levar.
E você falou sobre os adolescentes. Tem mais adolescentes ou não lá? Eles vão começar a fazer o trabalho, mas já tem adolescentes indo ou não? Já tem adolescente, Autistas. já sim. Já tem uns Tem? 3. Uhum. Ah, legal. Bom saber. Mas Depois eu vou te perguntar o nome de quem é líder para mim procurar para estar sabendo mais detalhes. sim, pode procurar, É, dá certo. ó, a gente tá falando que é mãe do Gabriel. Você conhece? Da salinha 5-6. Mãe do Gabriel. Aí tem No tanto culto das Gabriel. 7 horas. Ela falou que Ela vai vai no culto das até 7 horas. amanhã? Ele é autista também, né, Gi? Ah, então deve conhecer. Eu acho que o da Gi também é autista, ou Amanda. Eu também Ela vou no falou que dar vai. sete. Sempre tô no dar sete. Ah, mas você deve conhecer, então. Pelo menos o Gabriel você deve conhecer. Bom, Amanda, agora eu queria te pedir aquilo que eu te falei, que acho Uhum. que, sim, todos nós. Ah, ela é autista, sim, ela falou que é o grau 1, nível 1. Eu queria te pedir para você estar fazendo uma oração pelas mães atípicas e pelos autistas. Amém. Amém? A Gi só respondeu ali que é a salinha 7 7 anos ele tem. Tá, na salinha Provérbios. Amém. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Senhor Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, eu apresento a Ti cada um, Pai, que está assistindo essa live, quem vai assistir, Pai. Pai, em nome de Jesus, vem tocar na mente, Senhor, de cada autista. Ô, Pai, restabelecendo, Senhor, tudo que for necessário, Pai. Pai, acalma, tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a depressão. Pai, cuida dessas famílias, Pai, que o Senhor tanto olha por elas, Pai. Em nome de Jesus, repreende todo o mal, Senhor, tudo que não provém do Senhor, toda seta maligna lançada para impedir essa família de te alcançar, de te buscar, Pai, em nome de Jesus. Eu Amém. paraliso toda seta, Pai. Pai, que essas famílias venham alcançar o teu nome, Pai. Seja glorificado, Jesus. Oh, Pai, nós queremos ver uma igreja inclusiva, Senhor. Uma igreja, Senhor, que acolha. E em nome de Jesus, cada adolescente, cada criança, cada autista, Pai, possa te conhecer, Senhor. E venha, Pai, falar do teu nome. Nós te clamamos, nós te adoramos, pois santo, santo é o Senhor, Pai. O que é ligado na terra é ligado no céu. Eu te louvo, Pai, eu te adoro, porque tu és grande, Pai, e tu olha por nós. Tu sabe cada dor, cada lágrima que saiu dos nossos olhos, Pai. Tu conhece o som do nosso coração de mãe, Pai. Tu conhece nossas aflições, Pai, nossos anseios, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, que nós consigamos, Senhor, ouvir a Tua palavra, se sentir fortalecida a cada dia, Pai. Oh, Pai, nos leva, Pai, nos mais profundo, Pai, nos põe debaixo das Tuas asas. Em nome de Jesus, é o que eu clamo, Pai, pois o que eu desejo para o Nicolas, Pai, eu desejo para cada autista, Pai, que está escutando essa live, para cada mãe, que um dia os autistas que não falam, eles possam falar, eles possam entender. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, pois Tu és maravilhoso. Amém. 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 Amém, Amanda. Obrigada. Deus abençoe o Nicolas. Deus abençoe seu ministério. Que Deus esteja te capacitando cada dia mais para fazer esse trabalho lindo. Tenho certeza que foi Deus que colocou no seu coração. E que as pessoas que assistirem essa live possam pegar de exemplo para estar fazendo nas igrejas também, que é o que eu quero ainda ver todas as igrejas, em nome de Jesus, tendo esse ministério, que é tão importante para as famílias atípicas e para as crianças também, adolescentes, adultos, os autistas em geral. Deus Deixa eu falar, capacite. o Ministério da Inclusão, hoje, a gente tem 2 autistas também trabalhando na obra. Tem o Micael, meu filho de 15 anos, e entrou também o Lucas, um jovem de 30 anos, autista, que teve o diagnóstico tardio, e ele está agora trabalhando no Ministério da Inclusão e está sendo uma Que bênção. legal! Nossa, que lindo, Amanda! Que legal! São quantas pessoas que estão fazendo esse trabalho lá com você? Essa equipe está em 22. 22? É o departamento infantil inteiro.
Não, o infantil tem mais de 200 líderes. Meu Deus, essa igreja é muito grande mesmo. Só da inclusão. Assim, o nosso sonho realmente era ter um líder para cada autista, né? Porque a gente conseguir ministrar ali, porque aquela criança talvez ela não consegue acompanhar o culto ali na salinha igual as outras crianças, então nós, um líder da inclusão, ministrar individual para essa criança. Sim. Então, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai também, né, preparar as pessoas para participar dessa obra também. Sim, então você que trabalha já com autista, que tem no coração aí para ajudar, quer ser voluntário, quiser ir na igreja procurar a Amanda também, né, Amanda? Isso, tem alguns Então, pré-requisitos, né, que precisa para ser sim, com líder. certeza, mas conversar com você e começar a ir na igreja e aos poucos se envolver com esse ministério também. Com certeza, né, que o Senhor, ele tá aí de braços abertos para a gente, para nos acolher, né? Sim. E só vai crescer, né, Amanda? Igual cresceu o Ministério de Libras, né? Só tem a crescer mesmo, com certeza. Mas é muito lindo, viu? Parabéns, que Deus te abençoe mesmo. Agora, eu queria de verdade te agradecer por você ter participado, você ter aceitado, e foi assim, todas têm sido importantes, né, esse mês as lives, mas essa, assim, era uma que eu queria, que estava muito no meu coração de fazer. Foi muito legal você ter aceitado, gostei muito de ter feito. Estou muito feliz, espero que possa alcançar bastante igrejas, assim, essa live, tipo, de verdade. Pessoal, não esquece, gente, de compartilhar, tá bom? Para todas as pessoas, líderes de igreja que vocês conhecerem, porque é muito importante mesmo, tá? Assim, conscientizando mesmo as pessoas da igreja também sobre o autismo, tá, pessoal? Só frisando bem essa parte. E eu queria lembrar também vocês que as lives não acabaram ainda, a semana da conscientização acabou, mas o mês ainda, estamos no mês azul, vamos continuar as lives até dia 30, então ainda tem mais algumas lives aí para fazer. Sexta-feira agora vai ter uma sobre os benefícios garantidos por lei para pessoas com autismo, e semana que vem vai ter na quarta-feira sobre, deixa eu lembrar, que eu não anotei aqui, vai ter sobre autismo na fase da adolescência e na fase adulta. E a última, do dia 30, vai ser sobre os irmãos dos autistas, os irmãos das crianças atípicas. Que também tem que ter uma atenção, né? Que muitos entram em depressão, porque as mães dão muita atenção para a criança autípica, acaba ficando um pouquinho de lado, não é intencional, mas acaba ficando um pouquinho de lado. Às vezes eles se sentem assim, às vezes nem é tanto isso, mas a mãe vai pelo que precisa mais, né? Né, Amanda? Você que tem 2, eu acho que é mais ou menos por aí. Foi. E a gente vai ter mais essa live ainda dia 30, tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Obrigada a todos, obrigada mais uma vez, Amanda. Um beijo, fica com Deus e até mais. Prazer. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Amém, você também. Beijo.